Nada é por acaso, que a gente está falando de Rosh Hashanah, é o nascimento do homem, tá certo? É. E o primeiro homem, ele nasceu grande. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Hashem criou a galinha pronta, não criou o ovo. E deu para a galinha potencial para ela poder engravidar e fazer os futuros. E aí Hashem dá brachá, prur, vum, ilu, ta'aretz. A gente falou já sobre o shofar. A gente chega em casa depois do Musaf do Rosh Hashanah. O Musaf ele é comprido. A gente já explicou a respeito dele em outros momentos, outros anos, mas ele é dividido, ele tem uma tefilá diferenciada de todas as outras tefilot que a gente tem no ano, que normalmente as tefilot elas são compostas três brachot iniciais de louvor, três finais de agradecimento. E as centrais durante a semana são 13, durante qualquer outro dia é uma. Então são 7 do Shabbat, 7 no Yom Tov. Nesse Musaf você tem 3 no meio, e então você acaba ficando com 9 brachot. É a única vez que você tem isso. E essas 3 do meio, elas são compostas de 3 temas diferentes. Quais são eles? Zichronot, Malchuyot e Shofarot. Zichronot significa lembranças, Malchuyot significa reinado, Shofarot é o shofar. E nossos sábios aprendem isso dos versículos, mas que basicamente nesse dia Hashem lembra da gente. Lembrar significa ele dá atenção especial. E a gente faz isso através do shofar. A gente, nesse dia, está coroando Hashem através do shofar. Não vou entrar agora em todos os detalhes, mas essas brachot são compostas de 3 versículos da Torá, 3 dos Neviim, 3 dos Ketuvim e depois mais um da Torá. E aí depois tem a brachá final. Então, fora o Aleino, tem outros trechos que entram no Musaf, e durante o Musaf você tem o toque do shofar. Uma halakha importante: se você está no meio da tua reza, você escuta abrindo baixo na mesa e vai tocar o shofar, então você para onde você estiver, escuta o shofar e depois você continua. Se você conseguiu alcançar, se você está no mesmo passo que está o Hazan, então você, quando chega naquele onde tem lá o desenho do shofar, ou aquele lá, Roshei Tevot, Ashrat, etc., então você para e espera tocar o shofar, e aí depois você continua. Isso vai acontecer tanto na Amidah em silêncio, quanto na repetição da Amidah. Além disso, nós temos, como todo Yom Tov, fora de Eretz Israel, os Ashkenazim, a gente tem Birkat Kohanim. Então, é uma hora, às vezes a pessoa sai depois do toque do shofar, sai no meio do Musaf, mas é uma pena, porque Birkat Kohanim é um momento muito, muito especial, de muita brachá. Não perca esse momento, e deixaram para o final para garantir que você vai ficar até o final da reza. Vai ver que é por isso. Está fazendo propaganda. Claro. Claro. Mas eu não cobro nada. É óbvio. Em Yom Tov. A gente vai para casa e a gente, como todos Yamim Tovim, apesar de ser um dia extremamente solene, sério, etc., a gente deve fazer então a Seudá de Yom Tov. A gente faz o Kiddush especial do Yom Tov. Ele é bem curtinho. Tikuba roda shofar bakes no hageno, kichok lisal no pasuk, savrim ranan borei piragafen, amotzi, chalá redonda, mel. A gente come peixe, se possível, mas principalmente em Yom Tov tem que ter carne, de preferência carne vermelha, mas pode ser frango também, mas o ideal, se possível, carne vermelha, que ela traz alegria, e lembrar do Yalev Yavó no Birkat Amazon. Em Rosh Hashanah, não é bom a pessoa dormir durante o dia. Tem aqueles até que acordam bem cedinho para, quando já está, o sol vai nascer, ele já está de pé. E está escrito que aquele que dorme Rosh Hashanah, além do seu mazal, ele pode dormir. Tem alguns que são mais lenientes em dormir depois do meio-dia. Mas, de maneira geral, a gente tenta se esforçar. Para alguns é mais difícil não dormir Rosh Hashanah do que jejuar no Yom Kippur. Então, cada um conforme... Porque Shabbat à tarde, Yom Tov, mais comum, você vai lá, almoça bem, rezou bastante de manhã, o que você vai fazer? Dar um bom shlufen. Rosh Hashanah, você não vai dar o shlufen, você vai estar lendo Teilim, vai estar ocupado com rezas, etc. Então, não é uma coisa tão fácil, mas esse é... Demorado também, para não ser demorado. Para não ser demorado. Mas eu falei... Então, mas eu falei que, diferente dos outros Yamim Tovim, tem gente que costuma sequer falar qualquer coisa em Rosh Hashanah. Ele é menos... dedica menos tempo a sociabilizar, sim. E sim se dedica mais tempo à reza. Então, não é uma...
refeição como todas as outras. Una pregunta, o señor falou que puede ser en lugar da cabeça una língua, ¿cierto? La língua es considerada después el resto como carne. Sim, claro. Después se come como sim, carne, ¿no? sim, sim. Não tem que ter língua. O costume é na primeira noite, só na primeira noite, de ter aquele simanim. Isso é por motivo do simanim. O outro, independente disso que você tem, como que você deve ter, independente de qual refeição seja, independente do qual Yom Tov seja, você tem que ter carne. Língua é carne. À tarde, a gente vai ter o Minchá especial de Rosh Hashanah, mas esse Minchá a gente faz ele mais cedo, para a gente poder fazer aquela reza de Tashlich. Tashlich é, você deve ir até um rio, se possível, água de fonte, um lugar onde tenha peixes, aqui a gente faz com aquário. A pessoa pode, em último caso, se não tiver, ele pode ligar o tanque, ligar a pia, mas não dentro do banheiro, ligar o tanque, e aí ele faz esse trecho, Mikel Kamocha, etc., que é chamado de Tashlich, que vem do Pasuk, ve Tashlich bimtsulot yam kol chatotam. Você vai jogar nas profundezas do mar todos os seus pecados. Essa é a tradução literal. Já dei algumas explicações a respeito do Tashlich, porque a pessoa pensa, bom, eu vou lá rezar para os peixes, jogo para eles todos os meus pecados, e agora estou livre. Tá certo? Então, não é exatamente assim que funcionam as coisas, a gente não joga para ninguém, a responsabilidade é toda nossa, mas tem várias explicações a respeito, uma delas que os peixes, os olhos estão sempre abertos, que Hashem, Hinelu Yanu Vedoishan Shomer Israel, os olhos de Hashem, está sempre olhando por nós e cuidando por nós. A ideia de você jogar significa mais do que você jogar os pecados, é você lembrar dos teus pecados e você conseguir, você se livrar deles. E aqui uma explicação muito, muito bonita, que quando vai chegar em Sukkot, nós temos a mitzvah chamada Nisuch HaMayim. Nisuch HaMayim, na época do templo, eles iam até uma fonte de água, pegavam essa água, tinha todo um ritual ao redor disso, e essa água era despejada no altar. Então, o que acontece? No Rosh Hashanah você joga figurativamente os seus pecados na água. Bom, se a água está com pecado, por que você vai depois pegar a água e trazer de volta para o altar? Então, a resposta é que a gente não quer jogar o nosso passado, jogar os nossos erros, que a gente quer transformar eles em catalisadores para o nosso crescimento. Então, Rosh Hashanah você joga, deixa eles de lado, você cresce, sobe de nível. E aí depois, quando chega em Sukkot, você já está pronto agora para você conseguir pegar de volta essa água e agora elevar ela para o altar. Então, por isso aqui essa explicação muito bonita, que a Torá fala, Bayom Arishon, a Torá fala que no primeiro dia você tem que pegar as espécies. Dizem nossos sábios, por que a Torá diz primeiro dia? Primeiro dia, lecheshbon avonot. É o primeiro dia que você faz a contagem dos pecados. Então, você teve Rosh Hashanah, você teve os 10 dias de Teshuvah, você teve Yom Kippur, logo depois você tem Sukkot. Mas entre Yom Kippur e Sukkot você tem 4 dias. Então, nossos sábios dizem que a contagem, a contabilização, o cronômetro, ele recomeça a contagem dos teus pecados a partir de Sukkot. Porque os 4 dias intermediários, você está tão ocupado preparando açúcar, fazendo arbata minima, etc., não dá tempo de pecar. Mal sabiam eles. Né? Mas essa história é um pouco mal contada. Que história é essa? Agora, chegou o primeiro dia de Sukkot, Deus fala, agora fique esperto que eu estou contando. A explicação mais bonita que eu vi é que a Hashem está contando os pecados, não contando agora, eu estou de olho se você vai pecar. Eu comecei a contabilizar os pecados do ano passado, porque a partir de agora, de Sukkot, eles passam a se tornar méritos. Então agora o primeiro dia significa aquela água, aquele pecado que você jogou na água lá em Rosh Hashanah, chega a Sukkot, agora eu vou começar a contabilizar. Tudo aquilo que você errou no passado, agora se torna méritos. Aquilo que quando a pessoa ela errou, e ela conseguiu crescer e superar aquele desafio, agora ele consegue ensinar para os outros, ele consegue falar, poxa, eu passei por isso, mas aconselho vocês não fazerem o mesmo, e assim por diante. Então ele torna aquele erro dele num catalisador de crescimento. Então, essa é a ideia, pelo menos uma explicação bonita que eu vi a respeito do Tashlich. Dá para falar, lembra da fonte, né? Aqui. Posso procurar. Faz um tempo, posso procurar. viagem, Shana Tová. Vou falar mais uma coisa. Bom,
Continuando, depois então a gente espera o horário, faz o Arvit. Segunda noite de Yom Tov, não se tem o costume de fazer todos aqueles simanim, mas vai para casa, faz o kiddush, etc. E o segundo dia você volta e faz a mesma coisa que você fez no primeiro, praticamente. A reza muda um pouquinho em alguns trechos, a leitura da Torá, a Haftará é diferente, mas você repete aquilo que você fez no primeiro dia e você tem que escutar o shofar tanto no primeiro quanto no segundo dia. Fazer a saudade de Yom Tov, assim por diante. Lembrar de acender entre o primeiro e o segundo dia, acender as velas de um fogo já que já está aceso de antemão, você passa, esse fogo faz a brachá. E, como eu tinha falado já, você, para poder fazer o shechianu na segunda noite, você tinha que ter uma fruta nova. Lembra que a gente falou? Explicamos a respeito. Ok. Nessa época é difícil encontrar fruta nova em Brasil. Então, fruta nova. O que significa fruta nova? É uma fruta sazonal que ela some do mercado por pelo menos uns 6 meses. Então, tem muita fruta aqui no Brasil que ela está lá o ano todo, apesar de não ser a estação, você consegue pegar, trazem de outros, importam de outros estados. Então, às vezes até de outros países. Então, você tem que pegar aquelas frutas que elas somem do mercado. Pega uma jabuticaba, pega uma cereja, néspera. Então, são aquelas que são sazonais. Então, tem que achar qual que é sazonal na segunda noite. E uma dessas frutas, que você goste dela, porque não adianta você falar shechianu, que bom que eu cheguei nesse momento, morde aquele negócio azedo, horrível, que por isso que não vendem, por isso que ninguém conhece a fruta, tem umas dessas, então não tem shechianu para uma coisa que você não gosta. Então, tem que ter essas condições, e muita gente não sabe dessas condições. Fruta nova, uma fruta sazonal, e agora chegou a estação dela, você ainda não comeu, e aí você pode o shechianu do kiddush, vai valer para essa fruta, como eu já tinha explicado antes. O dia seguinte de Rosh Hashanah, quem comeu muito Rosh Hashanah, então o dia seguinte ele é um jejum, chamado Tzom Gedalia. Se Deus quiser, outro momento a gente explica com mais detalhes a respeito dele, mas ele era um general que quando ele morreu, quando ele foi assassinado, na verdade, isso foi tipo a última gota d'água que levou os judeus para o galuto total, então isso é um marco ligado à destruição do templo, etc. Então esse jejum a gente faz logo depois do Rosh Hashanah. Então, você tem 2 dias aí de Rosh Hashanah intensos e logo em seguida você tem o Tzom Gedalia. O que muda é que a gente tem Slichot todos os dias. Os Slichot, normalmente, eles são antes da reza. E nesse dia, sendo o jejum, as Slichot vão ser no meio da reza. Então, muda um pouco a ordem das coisas, mas venha na sinagoga que você vai saber tudo como se orientar. Que Hashem dê pra gente, se Deus quiser, um Shana Tová, muito caro. Igualmente. Vou te dar o Shliach Mitzvah.